Alô, alô, boa noite. Estou ao vivo. Esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, deixa eu ir colocando aqui o negócio. Boa noite, gente. Boa noite. Vai entrando aí que eu vou escrever aqui a, a frase aqui. Aliás, não vou escrever a frase não. Vou escrever o nosso tema mesmo, que é autoaceitação. Tudo bem, gente? Esse é o nosso tema. Ah, peraí. Autoaceitação. Meu Deus. Autoaceitação. Esse é o nosso tema. Vou fixar o comentário. Yes! Já tá. Boa noite, gente. Vamos entrando aí pra gente começar a nossa live dessa terça-feira maravilhosa. Muitos corações, muitos corações. Muito bom. Boa noite, Maria Fernanda, Bel, Yara, Cris Silva, Linda, Celso, Magali. E aí, gente, tudo bem? Chegando, pessoal que chegou aí na hora que eu tava aqui, eu não vi. Desculpa, gente. Boa noite, G Costa, Simone, tudo bem? Larissa. E aí, gente, vamos entrando para nossa live. Hoje, voltando depois de uma semana de hiato. Amélia, tudo bem? Clécia, bora começar o brainstorm, é isso aí mesmo. Vamos pensar, vamos raciocinar. Vamos pensar sobre autoaceitação e essa frase aí que eu escolhi por um motivo. Eu fiz um vídeo, né? Peraí, primeiro vamos lá. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Sou Rafael, sou psicólogo clínico, tenho aí 37 anos, tenho mais de 10 anos de prática clínica, atendendo em consultório direto, trabalhando muito e tô aqui pra gente conversar um pouquinho. Como eu sempre falo, isso não é uma aula, tá? Eu não fico preparando aula, não é nada disso. O meu objetivo aqui é a gente conversar. É só isso, tá? Gente, vamos entrando aí, vamos convidando gente para lotar essa live, encher de gente na live aí. Aperta no aviãozinho aí. Boa noite, Claudino. Boa noite, Janiele. Vamos chamando geral aí, ó. Robson, tudo bem? Boa noite, gente. Vamos entrando pra gente falar sobre autoaceitação. O que eu tava falando? Eu escolhi essa frase, essa postagem pra gente falar sobre ela, porque eu fiz um vídeo há pouco tempo. Eu venho falando sobre autoestima já há algum tempo, né? Aqui. Eu fiz eu lancei um vídeo que falava sobre isso, sobre o que acontece. Ele falava que a aceitação ela tem que vir de você e não do outro, que você que tem que se aceitar para não ficar preocupado com a aceitação do outro, que é exatamente o tema dessa frase, que é, como é que é mesmo que está escrito? Quando me aceito, me liberto do peso de ser aceito por você. É um negócio assim. Que tem como tema central a autoaceitação, né? Óbvio. E aí o que acontece? Quando eu coloquei esse vídeo de uma outra live que eu fiz, caraca, meu irmão, eu coloquei só uma frase que eu vinha construindo o raciocínio, e aí depois eu falava, a autoaceitação tem que vir de você, a aceitação tem que vir de você e não do outro. Obviamente eu tenho um tempo limitado ali para postagem, né, de tempo não deu para falar mais sobre, né? Cara, rapaz, que eu recebi de mensagem, como é que faz isso? Como é que faz isso? Como é que se aceita? Como é que se aceita? Como é que se aceita? Falar mais sobre isso. Nossa, mas eu recebi muita mensagem, muita mesmo. Nos comentários também, você fala no vídeo, tem uma porção de comentário lá. Gente perguntando como é que faz isso. Porque, assim, eu entendo, assim, é muito fácil, né? Eu chegar, lançar um vídeo lá e falar assim, você tem que... você tem que se autoaceitar. E não falar como, né? Pois é.
Assim, então não é tão simples assim se autoaceitar. Mas existem algumas coisas que a gente pode conversar aqui, né? Então vamos lá. Partindo da frase, né? Que ela diz: quando me aceito, me liberto do peso de me aceitar. Como é que é? Me liberto do peso de ser aceito por você. É um negócio assim, tá? Isso é uma daquelas frases, assim, constrangedoramente verdadeiras, né? Tem um amigo meu que no outro dia ele chegou pra mim, ele me ligou e falou assim: pô, Rafa, faz um favor pra mim, cara, não fica postando mais esses negócios de manhã não, porque eu já acordo tomando um tapão na cara já, seu já. Aí eu falei: pô, desculpa, cara, o objetivo não é dar tapa na cara. Mas essa é uma dessas frases, assim, que ela é constrangedoramente verdadeira. E ela gira em torno dessa questão da baixa autoestima, né? Como eu venho falando, né? Que muitas vezes essa questão de ser aceito pelo outro basicamente gira em torno do medo de rejeição. E o medo de rejeição, ele existe porque primeiro você se rejeita, né? Há alguns passos a seguir para que a autoaceitação aconteça? Existe sim. Existe. E nem é tão complexo assim. O problema é que é doído. O problema é só esse, é doído. Entendeu? Esse que é o problema. Vamos, a gente conversando aqui, eu acho que a gente chega lá. Nesses passos. E o que acontece? O que eu tava falando mesmo? Ai, peraí. Tá, da questão da rejeição. Medo de ser rejeitado, e aí, papapá, como você tem medo de ser rejeitado, o medo de rejeitado está relacionado a você achar que você é rejeitável, basicamente, né? Então, assim, começa com relação com crenças negativas que você tem com relação a você mesmo. Ah, eu sou incapaz, eu não sou gostável, eu não sou uma pessoa legal, as pessoas não gostam de mim, papapá, até você chegar à ideia de que você é uma pessoa não gostável. Se você se acha uma pessoa não gostável, obviamente que você vai ter medo que as pessoas te rejeitem, porque você vai achar que as pessoas não vão gostar de você. Bem, esse não é bem o tema, mas é importante dar uma pincelada para a gente meio que entender. Então, assim, essa questão da aceitação e aliás, essa questão da autoestima, ela gira em torno de alguns fatores, tá? E assim, hoje eu acho interessante a gente pensar na aceitação, que é um fator muito importante, a autoaceitação, né? E, cara, um outro muito importante de a gente pensar é a autoconsciência. Porque, assim, não dá pra você falar de nada sem falar de autoconsciência. A autoconsciência é extremamente importante para tudo. E ela é meio complicada, porque assim, vamos lá, a gente é movido por crenças, né? Isso eu venho falando também há muito tempo. A maneira como eu interpreto o mundo é o que define o que eu sinto, o que eu faço e por aí vai, né? Essa é a base teórica da terapia cognitiva, da terapia cognitivo-comportamental, tá? Esse é o embasamento teórico. Então, o que acontece? Assim, por que é complicado você ser autoconsciente? Porque assim, a consciência ela tem relação com respeito à realidade. Você respeitar a realidade como ela é, certo? Só que isso começa a ficar complicado porque você tem as suas crenças e as suas ideias, que algumas vezes elas são distorcidas e elas distorcem a maneira como você interpreta a realidade. Então, aí começa a complicar a coisa. Então, entenda uma coisa. Se você acha, por exemplo, se você tem uma crença, e é complicado porque normalmente essa coisa acontece de uma maneira meio vaga, assim. Você tem uma combinação de crenças distorcidas com um quê de evitação aqui, e aí quando junta os dois, você dá merda. Então, imagina assim, eu vou dar um exemplo assim. Hoje chegou eu tenho uma paciente que ela veio aqui hoje, foi aniversário dela no dia 21 de abril. E aí, olha só que interessante, ela tem várias crenças distorcidas com relação a ela mesma, entendeu? Ela não se acha boa o suficiente, ela acha que as pessoas não gostam dela, por aí vai. Então o que acontece? Ela chegou aqui, ela estava muito chateada porque a frase que ela usou foi o seguinte: ninguém lembrou do meu aniversário, tá? Ninguém lembrou do meu aniversário. Essa ideia de que ninguém lembrou do meu aniversário, tá? Ela tem ela fundamenta, ela reforça todas as crenças que ela tem em relação a ela mesma. Assim, se ninguém lembrou do meu aniversário, é porque realmente ninguém se importa comigo. É porque realmente ninguém gosta de mim.
É porque eu sou uma pessoa ruim. É porque realmente todo mundo me rejeita. Então, assim, essa ideia, ela vai lá e fundamenta todas essas crenças, né? Fundamenta não, porque a ideia é fundamentada pelas crenças. Ela reforça, tá? Reforça é uma palavra melhor. O que acontece? Entenda. Vamos questionar essa ideia, vamos pensar sobre essa ideia, né? Pô, mas absolutamente ninguém... A sua mãe, ela não lembrou do seu aniversário? Ah, não, minha mãe lembrou. Então já não é ninguém, tá? Mas é a minha mãe. A mãe não conta. Né? Mas assim, é porque... Mas ninguém me ligou, não sei o quê. Ninguém ligou pra você? A sua amiga fulana de tal, ela ligou pra você? Ela ligou pra... Não, a fulana de tal ligou pra mim, mas ela sempre liga. Olha só. Porque você tem também uma questão da atenção seletiva, né? Que é justamente, é o que eu falo, a gente defende com unhas e dentes as merdas que a gente pensa. Né? É incrível como a gente faz isso. E aí a nossa atenção fica seletiva. A gente seleciona o que a gente vai atentar, o que a gente vai pegar. Então você acaba desvalorizando. A desvalorização de positivo é uma distorção cognitiva, inclusive. Você desvaloriza tudo que poderia contestar a sua crença, certo? Desvaloriza aquilo para valorizar o que fundamenta ela, o que reforça ela. E aí continuei. E vem cá, e nas redes sociais, assim, porque hoje em dia as pessoas de fato elas ligam menos, né? Assim, se a gente for ver como é que tá, as pessoas elas mandam mais mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook. Não, no meu Facebook que algumas pessoas mandaram parabéns. Então assim, a gente já saiu de ninguém para mãe, para amiga e mais algumas pessoas no Facebook. Então assim, tá de acordo com a realidade? Não está de acordo com a realidade. Então não tem consciência, tá? A consciência está distorcida. Mas, continuando, aí eu falei, é mesmo? Mas quantas pessoas? Eu não sei, eu não contei. Ué, vamos testar. Veja, entenda o que eu estou fazendo. Eu estou testando o pensamento dela, tá? O que eu estou fazendo é testar. E com muito cuidado, porque é uma paciente complexa. Ela não é tão simples. Eu estou testando o pensamento dela. Ok, vamos dar uma olhada então no seu Facebook. Vamos ver quantas pessoas de fato. Aí ela abriu o Facebook dela, a gente começou a olhar, eu sentei do lado dela, tô olhando, ela falou assim, aqui, quase ninguém, só 2, 3 pessoas. Falei, entendi. Posso ver? Posso dar uma olhada? Pode. Aí eu fui ver. Aí eu comecei a olhar, comecei a passar, né, o perfil dela lá, não o feed, né, mas eu entrei no perfil dela e comecei a olhar. Aí eu vi que os 2 ou 3 que ela tinha visto eram 3 pessoas... Tá? Que deram parabéns atrasado para ela. E continuei rodando. Quando eu cheguei, eu vi que tinha lá porque o Facebook, ele no dia do seu aniversário, as pessoas vão lá, falam feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário. Fica lá, tudo lá contido num quadro só. Eu não sei explicar exatamente, mas fica lá num lugar só. Aí eu olhei, tinha uma porrada de mensagem, uma mensagem pra caraca, meu irmão. Só que tava tudo lá junto. Eu falei assim, olha aqui. Ela, eu não tinha visto isso. Pois é. Vamos abrir pra gente ver as mensagens? Vamos ver. Cara, mensagem pra caraca, mensagem pra caraca, mensagem pra caraca, meu irmão. E aí, veja só. Nós saímos para ninguém, pra mãe, deu parabéns, e a amiga. Pra depois, 3 ou 4 pessoas no Facebook, pra depois... uma porrada de mensagem. Então, essa distorção... Só que olha só, ela tinha tanta certeza que ninguém estava nem aí para ela, que ninguém tinha mandado parabéns, que ninguém estava nem... que ela nem olhou direito. Porque ela não queria ver, cara. Entendeu? Ela não queria, de fato, entrar em contato com aquilo ali. Então, ela só reclama, porque tá triste e tal, a sensação... Então, assim... A consciência, ela tem uma relação direta com você respeitar a realidade. Você olhar a realidade de uma maneira mais condizente com o que é de fato, entendeu? O problema é que às vezes essas distorções cognitivas, a maneira como a gente distorce determinadas ideias, ela acaba nublando isso. Então por isso que eu digo que é importante sempre questionar. É muito importante você questionar, você ter exatidão nas coisas que você está falando. É lógico que não o tempo inteiro, que senão você vai ficar maluco de tanto você ficar pensando, mas em determinados momentos, quando você está sentindo que alguma coisa está lhe incomodando de fato, emocionalmente, cara, pega esse negócio, esse pensamento, essa ideia, coloca no papel, bicho. Que pensamento é esse? Entendeu?
o que está passando pela minha cabeça aqui que está me fazendo sentir assim? E aí depois você vai verificar isso de fato. Verifica. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que não é? Com essa história dessa menina, eu acho que dá para exemplificar bem o que eu estou dizendo. Então, assim, você evita, quanto mais você evita, mais você acredita naquela ideia, quanto mais você acredita naquela ideia, mais você acredita naquelas porcaria toda e continua disfuncional. Entendeu? Oi, Cidinha, boa noite, tudo bem? Então, o que acontece? Então, assim, consciência, cara. Consciência da realidade. Entendeu? E entender que nem sempre você vai gostar. Isso não significa que você tem que gostar de tudo, que tem que achar todo mundo. Não. Significa que você tem que estar de acordo com o que de fato é a realidade. Entende? Tá travando aí, Maria? Caramba. Aqui pra mim não aparece nada. Entendeu? Tem mais alguém travando aí? Vê aí, gente. Se tá travando, se tá ruim. Talvez seja a sua internet. Olá, boa noite, Fernanda Neto, tudo bem? Bom, vou continuar aqui. Tá tranquilo, Júlio? Show. Vou continuar, gente. Então, onde é que eu tava mesmo? Nem lembro que eu tava. Consciência, realidade. Não, isso aí. E a autoconsciência, né, que é a consciência das questões relacionadas a você mesmo, né? Sim, aquela pergunta simples e muito fácil de responder. Quem é você? Olha só que maravilha, né? Quem é você? Cara, que pergunta difícil da porra, né, cara? Quem é você? Quem sou eu? Sei lá quem sou eu, maluco. Tô fugindo de mim o tempo inteiro. Cara, isso é o que eu vejo o tempo inteiro. As pessoas fugindo de si mesmo. E se enxergando de maneira muito distorcida. Porque ficam fugindo. E é exatamente aí, cara, que entra essa questão da autoaceitação, sabe? De você aceitar, você ter consciência e aceitar quem você é, entendeu? A aceitação, é interessante da aceitação, porque às vezes quando a gente fala de aceitação, as pessoas elas confundem um pouco e acham, não gosto de quem eu sou. Pois é exatamente disso que eu tô falando. Será que a ideia que você tem de fato de você é a mais real? É que está mais fundamentada em realidade? Porque quando a gente começa a pensar em aceitar as coisas, assim, aceitar tem a ver com, eu percebi a realidade da coisa, percebi a realidade, tá? Consciência. E eu aceito as coisas do jeito que são. Beleza? Eu aceito. Sendo bom ou sendo ruim. Porque o desafio da aceitação é quando a coisa quando a coisa é estranha. Quando o negócio é ruim. Quando ela não está em sintonia com o que você gostaria para você. Eu aceito aquilo ali daquele jeito. Não significa que eu vou me conformar e vou assumir aquilo como uma coisa última que vai ser assim para sempre. Não. Não. Bom, eu não gosto do meu emprego. Mas o meu emprego é esse mesmo, vai ser assim pro resto da vida, então que seja assim, eu aceito a minha condição aqui. Não é isso. Não é isso. Não é isso não. Eu tenho ansiedade mesmo, então eu vou ser assim pro resto da minha vida, então eu aceito que eu vou ficar sofrendo o tempo inteiro. Não é isso. É você ter ideia do que é, certo? Aceitar aquilo e a partir daí você busca outras coisas. Só que quando você aceita, entenda uma coisa assim, quando você aceita você de fato de como você é, entendeu? A crítica do outro se desfaz. Ela deixa de ter sentido, entendeu? Sabe aquela coisa que as pessoas, aquela coisa de adolescente mesmo, de ficar botando pilha? Entendeu? De ficar botando pilha. O que acontece? Aí chega lá, o teu amigo lá gosta de botar pilha. Aí ele vem botar pilha em você, começa a fazer piadinha. Se você se incomodar, o que acontece? Ele faz mais piada ainda, ele perturba mais ainda, entendeu? Se você não se incomodar, a brincadeira desfaz. Ela se desfaz, ela simplesmente se desfaz. E é exatamente esse que é o ponto, entendeu? É você aceitar como você é, mas a gente não faz isso, a gente foge. A gente sempre foge. Quer ver um exemplo clássico disso? Exemplo clássico disso, cara. A pessoa que foge da balança.
A pessoa foge da balança porque ela não aceita o peso que vai aparecer na balança. Ela não quer nem ver. Ela não quer nem ver. Só que como é que você se motiva a mudar algo que você nega? E a gente nega tudo. Nega o pensamento, nega o sentimento, nega a forma física, nega defeito, nega tudo. Entendeu? Nega o tempo inteiro. E não entra em contato de fato com aquilo ali para transformar, porra. Como é que você vai transformar um negócio que você nem sabe exatamente o que é? Como é que você faz? Aí fica lá, que nem a outra paciente aqui. Ah, pô, não, porque eu tive uma crise de ansiedade e tal. Não, o que você fez? Não, fiquei lá sentada lá, dizendo pra mim que tava tudo bem. Que tá tudo bem o quê, cara? Tá tudo bem nada, pô. Tu tá passando mal. Tu tá sentindo mal, cara. Como é que você vai ficar falando que tá tudo bem? Funcionou? Pô, não funcionou muito bem, não. Lógico que não, porra. Não vai funcionar, pô. Tu tá falando que tá tudo bem quando não tá? Você tá sendo condizente com a realidade? Você não tá sendo condizente com a realidade. Tá travando muito, é? Pô, que droga, cara. Pega aqui pra mim não aparece nada. Eu só vou falando, tá tudo normal aqui. Os comentários estão subindo, tá tudo normal. Entendeu? Então, que eu quero dizer com isso? A autoaceitação ela é importante demais você aceitar o que está acontecendo, entendeu? Aceitar que você teve um pensamento negativo, pô. Aceitar que você está ansioso. Entendeu? No caso dessa menina, pô, qual o problema de você... Cara, eu tô ansioso. Eu tô me sentindo mal. Entendeu? Tô me sentindo mal. Qual o problema? Não tem problema nenhum nisso, porra. Tu vai ficar se sentindo bem o tempo inteiro? Então, isso é ruim, porque essa negação, ela cria em você uma ideia distorcida de que você tem que estar bem o tempo todo. De que quando você tá mal é uma coisa assim, de outro mundo. Não é, cara. Ficar mal faz parte da vida. Você ter um pensamento negativo faz parte da vida. E, aliás, pensamentos, às vezes, assim, completamente bizonhos. Entende? Pensamentos esquisitérrimos mesmo. Porque, assim, é um problema... as pessoas têm uma tendência, muitas pessoas, tá? Eu canso de ver isso, de confundir o pensamento com identidade, tá? Pensamento é uma coisa, identidade é outra. Não é porque você está pensando uma coisa que aquilo reflete quem você é. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, às vezes o pensamento ele passa pela tua cabeça, mano. Passa pela tua cabeça porque você ouviu em algum lugar, você nem percebeu, porque você estava vendo um negócio, passou, e o pensamento passa. E aí, muitas vezes, assusta. E a pessoa confunde aquilo ali. Bom, mas se eu estou pensando isso, então é porque isso aqui é de fato meu. Se é meu, então... Calma lá, cara, é um pensamento. Aceita o pensamento e manda ele embora, porra. E aí a vida vai seguindo. Ai, gente. Não é mole não, autoaceitação. Perguntas. Eu tô falando demais. Deixa eu ver que horas tem. 8h30. Tô falando muito. Perguntas. Me perguntem. Eu vou subir aqui para ver o que tem aqui para cá para cima. Temos que enfrentar, é difícil. Exercício de si, perdão é muito bom. O auto-perdão, cara, é importantíssimo. Porque, olha só, quem nunca fez merda na vida? Quer ver um exemplo interessante, cara, de como as pessoas fogem? Olha só. Vergonha. Cara, a coisa mais comum que tem, quando você lembra alguma coisa que você sentiu, uma gafe, algum mico que você pagou, aí você lembra, o que você faz? Normalmente é esse aqui. Ai, quero nem lembrar. Ai, tira isso da minha cabeça. Isso é tão comum, entendeu? Você não querer ver aquilo ali, entende? Pô, cara, passou vergonha aí. Qual o problema? Mas não, porque quando lembra, aí sente um pouquinho daquela vergonha, aquilo ali é uma coisa que eu não posso sentir mal, tem que sentir bem o tempo inteiro. Aí, então se perdoa, cara. Pô, dei mole lá, paguei mó micão. Tá tudo certo, porra. Deixa eu ver aqui pra cima o que mais tem aqui. Estou tentando me aceitar quem eu sou até hoje. Estou tentando me aceitar. Pois é, cara. Agora, hoje eu fiz um teste aqui com um paciente que fica falando que tá tentando isso, tentando aquilo outro. Eu fiz um teste com ele. Falei assim, peguei o controle do ar-condicionado, coloquei do lado dele e falei assim, tenta pegar esse controle aqui pra mim. Aí ele foi, pegou o controle. Eu falei, não é pra você pegar, não, é pra você tentar pegar. Aí ele ficou olhando pra minha cara assim, eu falei, não é pra ficar olhando pra minha cara não, é pra tentar pegar. Aí ele foi e colocou a mão em cima do controle assim. Aí ficou com a mão em cima do controle. Não é pra você ficar com a mão em cima do controle, não, é pra você tentar pegar.
Aí ele ficou olhando pra mim, não é pra ficar olhando pra mim, não é pra tentar pegar ele. Pô, não entendi. Então, também não entendi o que você tá tentando aí. Tentar é o quê? O que é isso? Também não entendi, pô. O que é tentar? Tentar é o quê? Né? Vale a pena pensar. Então, o processo de autoaceitação é você ter consciência da coisa, entendeu? Avaliar aquela coisa e aí você aceita. Porque tá acontecendo, entendeu? Não significa que você tem que gostar. Não significa que você... Estou com 100 quilos. Fato, eu estou com 100 quilos. Já sei que eu estou com 100 quilos. E agora? O que eu vou fazer para resolver isso? Eu aceito que eu estou com 100 quilos. Eu aceito que eu tenho feito coisas que estão condizentes com isso. Não aconteceu do nada. Eu aceito, né? E eu aceito a maneira como eu estou. E agora? O que eu vou fazer? Vamos ver o que mais tem aqui. Às vezes agimos querendo agradar os outros. Pois é, eu costumo falar, eu falo bastante nisso também, porque você quer agradar tanta pessoa que você se modifica para lidar com ela do jeito que você acha que ela gostaria que você fizesse, entendeu? E aí você arruma um problema seríssimo, porque você se distancia de quem você realmente é. Aí fica tendo crise de ansiedade e não sabe por quê. Oi, estava passando por algo parecido, minha melhor amiga é também minha prima, daí acabamos nos afastando, ela ficou fria e distante por causa de um app, daí eu acabei me culpando e estou mal. Ué, mas eu não entendi, ela ficou distante por causa de um app daí, o que é isso, um aplicativo? Ué, mas não entendi, me explica depois de novo direito, Cidinha, não entendi. Não está sendo fácil, mas não é fácil. E é justamente esse que é o problema da aceitação e da consciência, porque não é fácil mesmo, porque dói, porra. Entendeu? Você pegar, se olhar no espelho, olhar pra você e olhar pra aquele lugar ali que você não gosta de você, entendeu? Que você acha que é defeituoso, isso gera mal-estar, porra. Entendeu? Agora, o interessante é o seguinte, é porque assim, é o mal-estar que você está consciente de qual é o mal-estar. Você está sabendo por que você está sentindo aquele mal-estar. Completamente diferente de você ficar fingindo que não está vendo e ficar se sentindo mal e ficar, por que está acontecendo isso comigo? Entende? E você tendo consciência do que está acontecendo e aceitando a situação, você para de brigar com o problema e começa a buscar uma linha mais resolutiva. Entende? Isso é o ponto fundamental da coisa. Você não vai sofrer à toa, entende? Parei de me importar e vivo bem melhor. Parou de se importar com o quê? Zona de conforto. Pois é, assim, só que essa zona de conforto ela não é tão confortável assim, entende? Porque ela fica gerando sofrimento. Só que no longo prazo, ela gera um sofrimento mais baixo, só que por mais tempo. No longo prazo acaba sendo muito maior o sofrimento do que o sofrimento agudo do rompimento com aquilo ali. É que nem um exemplo disso bom é relacionamento. Entendeu? Relacionamento tá horrível. Tá dando tudo errado. Brigas e mais brigas. Um sofrimento do cacete. Aí a pessoa não se separa, ela não sai daquele relacionamento. Ela mantém ali no relacionamento. Ela mantém por quê? Porque ela não quer a dor aguda da insegurança, do medo, de ficar sozinha, do rompimento e por aí vai, porque vai sofrer, entendeu? Ela não quer aquele sofrimento agudo, porque acha que é um sofrimento muito grande. Mas não percebe que no longo prazo, ela sofre muito mais. Muito mais. Existe perdão ao aceitar-se e não se sabotar. Exatamente, porra. Exatamente isso. Às vezes o problema é que a gente quer a aceitação do outro. Então, era o que eu tava falando. A aceitação do outro, ela... Você só precisa da aceitação do outro porque você não se aceita, mano. Julie, escuta o que eu tô te falando. Qualquer preocupação que você tenha com o que o outro vai pensar de você é projeção do que você já pensa de você, cara. É projeção do que você já pensa de você. Porque assim, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Não sei se já aconteceu com você ou com alguém aqui. De você receber uma crítica por alguma coisa que você nem imaginava que você tinha feito. Então assim, quando você recebe uma crítica por uma coisa que você nem imaginava que você tinha feito, antes de receber a crítica, você estava preocupado com isso? Tu nem sabia o que era, cara. A ignorância é uma maravilha. Se você não sabe a porcaria que você vai fazer, você não se preocupa.
Eu fui fazer um movimento lá na academia lá, que eu nem lembro o nome do negócio. Sei que você fica de cabeça para baixo, bota o pé para cima assim. Eu fui fazer um negócio. Quando eu fui virar, eu coloquei o pé para cima, eu virei pro outro lado. Aí o cara lá, me segurou e tal pra eu não cair. Eu ia ficar de cabeça para baixo assim, né? E a perna foi. O cara me segurou. Eu quase caí, eu ia cair e me estatelar mesmo bonito. Aí o cara me segurou, o coach lá me segurou, né? Aí vem um camarada, meu irmão, tu é muito corajoso. Eu falei, pô, não é coragem não, é ignorância. Eu não fazia a menor ideia de que isso ia acontecer. Então assim, se alguém julga que você tem um defeito, que você não sabe que existe, mas olha só, que você não sabe que existe, tá? Isso não tem a ver com essa consciência que está falando, não. Que você realmente não sabe que existe. Por exemplo, você acha que seus olhos são lindos, aí vem alguém e fala assim, nossa, mas os seus olhos são tão feios. Isso vai te incomodar onde? Não vai te incomodar nunca, muito menos previamente, entendeu? Nossa, eu fazia isso. Peraí, que eu fiz besteira. Fazia o quê? Fazia o quê? Esse negócio de ficar fugindo da realidade? Mas também não faz por onde, não se levanta pra agir. Pois é, cara. Você tem que ter a questão da consciência, respeito com a realidade, aceita, e aí você vai buscar melhorar, cara. Entendeu? Você vai buscar melhorar as coisas. Agora, tem coisa que não dá pra melhorar, bicho. Então, cara, eu posso dar tantos exemplos disso, que nem tem uma menina que tá sempre aqui na live que ela fala do filho dela, que o filho dela, quando o filho dela fica doente, ela fica desesperada, né? Isso é um exemplo muito claro disso, assim. O seu filho ficou doente, tu vai fazer o quê, cara? Tu vai fazer o que tem que ser feito. E acabou, aceita, ele tá doente. Ele vai melhorar, entendeu? É lógico que existem linhas de diferença aí, né? Você tem se o seu filho está com uma doença crônica ou terminal e você pensa na possibilidade de perder ele, aí é uma situação diferente. É muito mais difícil de você aceitar, porque aí não é só você aceitar um problema, você aceitar a perda de alguém que você ama muito. É um pouco diferente. Mas funciona na mesma linha de raciocínio. Precisa se você tem um parente que está em fase terminal, que ele vai morrer, entendeu? Por mais delicado que seja isso, entendeu? Isso precisa ser aceito de um jeito ou de outro, né? Inclusive tem aquelas fases que a gente sempre fala da negação, que termina com a aceitação. E até do próprio paciente mesmo, né? Um paciente com câncer terminal, que é uma doença que gera muito sofrimento, né? Só que aqui a gente está falando de autoaceitação e autoestima, é outro fator. Só que, bom, dá pra... Vamos lá, aqui tá 1000%, tá normal, pra mim tá de boa, vamos lá, vamos ver aqui. Sinceridade com a gente mesmo é tudo. É tudo, cara. É fundamental sinceridade, fundamental. Ah, melhorou? Show. Isso é difícil, disfarçar sempre parece melhor. Então, eu acho que essa ideia do disfarce entra naquilo que eu falei, porque assim, você disfarça, você tem a sensação de que você tem uma sensação de que o sofrimento é menor. Mas no longo prazo, cara, você sofre muito mais. Você sofre muito mais, porque são sempre pequenos sofrimentos consistentemente aparecendo na sua vida. Entendeu? É muito mais leve você se autoaceitar e você ser você, entendeu? Acabei de passar mal, meu Deus, como é ruim. Do nada me deu isso, estava super bem. Então, Rô, passou mal de quê, cara? Ansiedade? Porque às vezes a gente fica ansioso mesmo, às vezes a gente passa mal, cara. E às vezes do nada. É muito ruim isso, entendeu? Opa. Peraí. Me expresso mesmo quando não estou bem. Eu expresso mesmo quando não estou bem. Expresso o que, Maria? O que você está sentindo? É isso? Porque é importante você poder externalizar isso. Mas não só externalizar isso. É importante você avaliar o que você está externalizando. Lembra do que eu falei, que a gente distorce um pouco a maneira como a gente enxerga as coisas. A gente distorce a maneira como a gente se enxerga e a gente distorce a maneira como a gente sente. Então, assim, é importante que a gente esteja atento, tá?
Eu sou bastante ansiosa e as pessoas acabam me culpando por isso. Então, isso é um outro fator. O problema é que é o seguinte, a maioria das pessoas que estão ao seu entorno, elas não entendem porra nenhuma disso. Entende? E aí a chance delas errarem é muito grande. Você vê que boa parte é julgamento, que beira ali o senso comum e tudo mais. Então, você que tem que se entender, cara. É bom você procurar um profissional, já que você é bastante ansiosa, e aí esse profissional talvez pode até, ele vai te orientar durante todo esse processo de você lidar com a sua ansiedade, porque o problema da ansiedade, assim, é que a gente briga muito com ela, as pessoas brigam muito com a ansiedade. Estão sempre brigando com a ansiedade porque por algum motivo qualquer do universo que ninguém sabe não se pode ser ansioso, entendeu? Criam uma sociedade, olha só. Olha que bizarro. Cria uma sociedade extremamente acelerada, com cobrança de tudo quanto é lado para tudo. Que você tem que ser tudo do melhor e do bom o tempo inteiro, que você tem que produzir, tem que ser uma porrada de coisa acontecendo ao mesmo tempo na sua vida. Estímulo pra caramba. E você não pode ser ansioso? Não tem sentido nenhum nisso. Vai ficar estressado, vai ficar ansioso, porra. Entende? Ansiedade faz parte do dia a dia. A questão não é a ansiedade, é como você vai lidar com ela. Uma das maneiras de você lidar com ela é você começar aceitando ela. Pô, eu tô ansioso mesmo, cara. Entendeu? Vai ficar repetindo pra você o tempo inteiro que tá tudo bem pra tu ver só como é que vai acontecer. Vai chegar, não chega a lugar nenhum. Entende? Aceitar a ansiedade não vai fazer ela permanecer sempre lá? Nope. Então, é isso que eu tô falando. Aceitar não é conformismo. Você brigar com... Quando você briga com a ansiedade, você pega a ansiedade, que é alguma coisa ruim. A gente pode concordar aqui que sentir ansiedade é ruim. Não é legal você ficar ansioso. Ainda mais... depende um pouco da ansiedade, mas a ansiedade que a gente está falando é uma ansiedade ruim. A gente já sabe, a ansiedade é ruim. Quando você começa a brigar com ela, porque você fica falando pra você mesmo que ela não deveria estar ali, entendeu? Você está transformando ela, que é algo ruim, em algo pior. Então o que a gente faz? Ela tá ali, meu irmão. Ela tá aqui, beleza, ela tá aqui. E agora, como é que eu vou fazer para resolver isso? É completamente diferente de você ficar falando para você mesmo que tá tudo bem, não estando, ou ainda de você ficar se massacrando o tempo inteiro porque, por que eu sou ansioso? Tá vendo? Eu sou ansioso o tempo inteiro, eu sinto ansiedade, essa porcaria que eu não me livro disso. Isso não te leva para uma orientação resolutiva, entende? Então, você aceita que ela tá ali, busca o motivo pelo qual ela tá ali, entendeu? E às vezes não tem motivo nenhum não, maluco. Entendeu? Uma outra coisa importante com relação a... Quer ver? Crise de pânico. Muitas vezes, eu canso de ouvir isso assim. Pô, porque eu tive um ataque de pânico. É mesmo, é. E olha, não aconteceu nada. E por que precisa acontecer alguma coisa para você ter um ataque de pânico? Não precisa. Não precisa. Às vezes é só acúmulo de estresse. Você tá lá o dia inteiro estressado no trabalho, um monte de coisinha acontecendo lá e você produzindo cortisol. Chega uma hora, entendeu, que isso bate um limite. Aí quando você chega em casa lá, sentou lá no seu sofá, teu coração começa a palpitar, e aí tá palpitando só por isso, porque você tá acelerado, você tá injetou um monte de cortisol, adrenalina o dia inteiro, entendeu? Ele tá lá batendo fortão. Bum, bum, bum. Aí você, ai meu Deus, tem uma coisa errada acontecendo comigo. Ai, eu acho que eu tô passando mal, meu coração. Aí tô falando, pronto, começou. Agora você vai longe. Então, assim, aceitar é saber que ela tá lá, entendeu? E tomar uma orientação resolutiva com relação a ela, entendeu? Ela tá aqui, cara, beleza. Ansiedade faz parte da vida. Eu vou sentir hoje, possivelmente, pode ser que eu sinta amanhã, depois. Aí você começa a ter um olhar diferente sobre ela, entendeu? Você começa a ter um olhar diferente. Ficar brigando não ajuda não, entendeu? Vamos lá, gente. Daqui a pouco tem que terminar, que eu vou pro meu crossfit. Às vezes é difícil de me aceitar. Porra. É difícil mesmo, porque dói. As pessoas ansiosas não se autoaceitam, têm sentimentos de inferioridade. Não é bem isso que eu tô falando. Tô falando que as pessoas ansiosas, muitas vezes elas não aceitam a ansiedade. Tá? Assim, eu não gosto de definir pessoas como ansiosas. Assim, pessoas estão ansiosas. Tá? Elas geram ansiedade. Algumas pessoas geram mais ansiedade do que outras. E aí, muitas vezes, sim, eu canso de ver pessoas que têm sentimentos de inferioridade por causa da ansiedade, sim. E com coisas assim, por que eu sou assim? Por que eu tenho que ser ansioso? Pô, por que... E se colocam de uma maneira inferior, como se fossem pior do que os outros? Sim. Sim, sim. Parece que sou toda errada.
Então, você precisa saber o que está errado. O que você está vendo de errado em você? Quando você fala assim, parece que sou todo errado, você está dizendo que está tudo errado com você. Entendeu? Você precisa especificar o que é que está de errado, né? Para você começar a definir um caminho para você deixar de ficar errado, né? Eu gosto de mim assim como eu sou, só que eu passei por uma situação difícil relacionada ao casamento, só que chegou num ponto da minha vida que eu joguei tudo para fora. Então foi uma surpresa para outra pessoa. É possível. Então, eu falei, tem um videozinho meu sobre isso, de o quanto a gente vai agradando a pessoa, fazendo. Aí você se mantém naquilo, né? De querer ser o que você acha que a pessoa gosta. Só que chega uma hora, às vezes, que você não aguenta. Aí dá uma louca, você bota tudo pra fora, a pessoa fica, mas o que tá acontecendo? Você não é assim, ué? O que tá acontecendo com você? Você tá com algum problema. Assim, problema você tá, né? Você tá de saco cheio daquilo tudo que tá acontecendo. Então, assim, é importante você ser verdadeira com você mesmo para que esse tipo de coisa não aconteça. Uma obrigação, um favor se transforma em obrigação com muita facilidade. Um comportamento ele se transforma obrigatório com muita facilidade. Entende? Com muita facilidade. As pessoas começam a construir em volta de você, começam a fazer pressão para que você seja daquele jeito sempre, porra. Entendeu? E você acaba se sentindo na obrigação de se manter daquele jeito. Você não é obrigado a fazer isso não, cara. Tô adorando a linguagem. Meu pai é super fechado. Qual a linguagem? Cara, eu tenho esse problema. Eu falo palavrão mesmo. Eu falo do meu jeito. Eu sou assim. Eu me aceito assim. Então, tem gente que não gosta, assim. Aí eu não posso fazer nada, né? Não gosta, não gosta. Eu tenho depressão e todos dizem que eu preciso de Deus. Porém, sou ateia. Eu realmente preciso de Deus ou posso viver feliz do jeito que eu sou? Olha só, se você não acredita em Deus, cara, que você vai precisar de Deus por quê? Entenda uma coisa. Peraí, deixa eu falar isso direito. Assim, Deus ajuda muito, tá? Aliás, para você que é ateia, eu vou dizer assim, a crença de Deus realmente ajuda. Mas ajuda para quem acredita. Para quem não acredita, não ajuda. Entende? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que são muito religiosas, eu tenho a minha religião, enfim. Mas o que eu quero deixar claro para você é o seguinte, nós funcionamos à base de crenças, tá? De crenças. Tá? E a crença religiosa, muitas vezes ela é muito forte na pessoa. E algumas vezes você, em função da crença, você consegue mudar determinadas coisas. Quer ver? Uma vez um amigo falou que assim, cara, transtorno do pânico, se eu vejo o pastor lá toda hora curar. Porque ele vai lá e fala, que não sei o que lá, Jesus. Entenda uma coisa, uma pessoa que acredita de fato que Jesus está protegendo ela, que aquela sensação não vai acontecer mais, que aquilo ali, Jesus vai proteger ela tem chance de realmente de se curar só com isso, entendeu? Com certeza, porque o que faz uma pessoa ter o pânico, por exemplo, que eu falei na minha live? A pessoa tem uma preocupação excessiva com a ideia catastrófica que ela tem das sensações. Ela tem uma preocupação excessiva com os ataques, com a consequência dos ataques, que ela catastrofiza os ataques, e tem os ataques de pânico. Tá, é isso aqui, beleza? Veja só, ela tem muito medo das sensações porque ela acredita que aquelas sensações são muito perigosas. Só que agora ela não acredita mais, porque ela acha que Deus vai salvar ela toda vez que acontecer aquilo. Isso funciona? Funciona. Funciona sim. Funciona. Agora, a questão é o seguinte, assim, é complicado as pessoas ficarem falando pra você que você precisa de Deus, você não precisa de Deus. Você até, cara, acho que tem que respeitar a sua posição, né? A sua crença, a sua ideia, ou a sua não crença, né? Eu lembro que tinha uma frase de quem que era a frase mesmo? Não vou lembrar o nome do autor. Eu sou péssimo com o nome de autor. Mas tinha uma frase que ele falava assim, no final das contas, ele é um autor ateu. Ele falava assim, no final das contas somos todos ateus. Somos todos ateus. A diferença é que eu acredito em um Deus a menos que você. Vamos lá.
É apenas não repetir. Não repetir o quê? Deixa eu ver aqui pra cima aqui. Não repetir o quê? Ih, caraca, eu vou chegar atrasadão. Tem que encerrar, gente. E o rock, largou? O rock não se larga jamais, meu amigo. O rock tá aqui na... Rock faz parte da minha vida. Rock and roll é tudo pra mim. Você mudaria por conta de um app recuperar mensagens apagadas? Eu não tô entendendo. Não entendi, Cidinha. Que recuperou a... Não entendi. Eu tinha pavor de me lembrar de algum mico, mas hoje... Ó, aqui, ó. Tinha pavor de lembrar de algum mico, mas hoje eu dou risada. Pois é, porque você aceitou o mico. Entendeu? Aceitar muitas vezes significa que não vamos conseguir mudar essa situação. Não, é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Enquanto você não aceita aquilo ali, você está negando. Quanto você está negando, você dificulta muito, muito, muito você ter uma ação resolutiva. Entendeu? Nossa, como você... Muito obrigado pelo elogio. Elogios são sempre muito bons. Muito obrigado, Odília. Agradeço o elogio. Eu hoje sei que é ansiedade, mas aceito. Só aumentei uns quilos de desconto na comida. Então, desconto é outra coisa. Quando eu participei do concurso, beleza, tirei o último lugar. Isso caminhou e caminha. Como é que é? Peraí. Quando eu era criança, participei de um concurso concurso de beleza. Tirei o último lugar e isso caminhou e caminha comigo até hoje. Você acredita que isso pode ser um favor responsável pela minha... o quê? Baixa autoestima? Não sei. Cara, pode sim. Pode sim. Ali você aprendeu... Mas não só isso, porque assim... imagina só, uma pessoa que é muito feia. Muito feia, dados os padrões, né? É uma pessoa muito feia. O problema é ela ser muito feia ou o problema é a importância que ela dá àquela característica dela? Entendeu? Porque eu posso ser muito feio e simplesmente não dar a mínima pra isso. Entendeu? Então assim, não se trata só disso, porque tem algumas coisas que você não pode mudar, entendeu? Se uma pessoa te acha feio, essa pessoa te acha feio, meu irmão. Fisicamente feio, tu vai fazer o quê? Entendeu? Agora, essa é a única característica que você pode ter, entendeu? Vê bem. Agora, o mais importante é o seguinte, porque aí você dá muita importância, muito valor a essa questão da aparência física e você tem um fator lá, antigo da sua infância, de quando você lá atrás, foi considerada a menina mais feia lá feia não, menos bonita. Tá? Ficou em último lugar lá do concurso de beleza. Aí você associa uma coisa com outra. Bom, eu sou feia, porque eu fiquei em último lá no concurso de beleza, quando era criança, porra, lá em sei lá quando, entende? E isso é muito importante, porque pessoas feias não têm sucesso na vida, pessoas feias não são gostáveis, são rejeitáveis. E no final das contas, assim, acho que muita coisa gira em torno da rejeição, sabe? Do medo de ser rejeitado. Só que aí, eu vou terminando, que eu tô chegando no final aqui, eu vou pedir desculpa, pessoal, que eu não respondi a pergunta, porque eu tenho que sair. 9 horas fecha o prédio, eu tenho o CrossFit. Eu vou falar uma coisa pra vocês sobre rejeição pra gente terminar, assim. Qual é o problema de ser rejeitado? A rejeição faz parte da vida, tá? O tempo inteiro a gente rejeita e a gente é rejeitado. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O tempo inteiro isso acontece. A gente rejeita comida, a gente rejeita pessoas com quem a gente não se identifica, a gente rejeita trabalho, a gente rejeita conteúdo que aparece o vídeo na internet, você rejeita. Você vê só, agora aqui tem 38 pessoas me assistindo, tá? Aí veio 40, ficou 50 e tudo mais. Mas aqui eu sei que passaram mais de 200 pessoas, mais de 300 pessoas no final das contas, passaram. E aí, sei lá, das 40 aqui, vamos botar aqui, sei lá, 250 pessoas me rejeitaram. E aí, rejeitaram o que eu tava falando. Ok, porra, tudo bem. Beleza, não era interessante pra ela naquele momento, eu não podia ver, enfim. A rejeição faz parte da vida. Da vida, tá? A rejeição faz parte da vida. Obviamente que existem rejeições e rejeições, mas se a gente conseguir limpar o nosso medo de rejeições extremamente superficiais, que é o que o amiguinho ali vai achar, você vai ver como é que tua vida vai melhorar. Gente, desculpa para que eu não respondi pergunta, eu tenho que realmente ir embora, vai dar 9 horas, o prédio vai fechar e eu tenho que ir pro meu CrossFit.
que eu já vou pagar burp, mas tudo bem. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho um recado para dar para vocês agora. Eu vou mais para frente, não agora porque eu preciso montar isso, eu vou montar um curso aqui ao vivo, tá? De graça, não é pago não, tá? Pago, sobre autoestima, tá? E aí a gente vai fazer, eu vou fazer acho que umas 4 ou 6 lives sobre o assunto. As lives serão curtas, 10, 12, 15 minutos no máximo, com um pouco de conteúdo e exercício para vocês fazerem, tá? E os exercícios. O que acontece? Só tem uma diferença das nossas lives. Uma diferença. Essas lives do curso, elas não vão ficar gravadas. Assistiu, assistiu, não assistiu, não assistiu, meu amigo. Entendeu? Eu ainda vou definir um horário, vou buscar um horário que seja melhor para todo mundo. Entendeu? Que seja melhor para todo mundo, que as pessoas possam ver. Porque não vai ficar gravada. Assistiu, assistiu, não assistiu, não assistiu. Beleza? Gente, beijo para vocês, uma boa noite. Qualquer coisa, manda mensagem. Voltei. Qualquer coisa, manda mensagem, tá? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau e até a próxima.